Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe o teu servo para estar conosco nesta noite. Abençoa-nos através da meditação que o Senhor mesmo o ungiu, o capacitou para nos trazer. Queremos ouvir a sua voz. Queremos sentir tua presença. Estamos abertos, ó Pai, a lhe obedecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua igreja te clama. Amém. Amém. Pastor, que Deus o abençoe e estamos aguardando o recado do Senhor Deus, através da sua palavra nessa noite. Que bom estar aqui. Amém? Que bom ver cada um de vocês. Já abracei muitos ali. Eu sempre, quando venho aqui, meu coração fica muito cheio de alegria e de gratidão. Os irmãos marcaram a nossa vida. Marcaram de uma forma especial. Nós nunca conseguiremos esquecer dos irmãos. Não tem como. Por mais que quiséssemos, não teria como. Por aquilo que os irmãos representam para nós, aquilo que os irmãos fizeram por nós, o meu coração, o coração da Ângela, dos nossos filhos, é profundamente agradecido a Deus e aos irmãos por todo o apoio que recebemos no período que tivemos como seminarista, como pastor auxiliar, e agora mesmo lá em distante, em Foz do Iguaçu, lá na banda do país, lá no cantinho do Brasil, não é? Nós sentimos o calor humano dos irmãos, o apoio, as palavras de oração, e nós louvamos a Deus por isso. Trago um abraço da Ângela, um abraço dos filhos, trago um abraço para cada um de vocês nessa noite, do fundo do nosso coração, e um abraço da Associação das Igrejas Batistas do Iguaçu, a qual eu represento agora. Há mais ou menos um ano e pouco, assumimos integralmente a associação e fazemos um trabalho de assistência a 44 igrejas e congregações. Eu fico às vezes 20 dias fora de casa, somando-se os dias durante o mês. Eu costumo dizer que eu teria que dar um troféu para a Ângela, para ela aguentar tudo isso, né? Primeiramente, aguentar a mim, que não é muito fácil. E segundo, aguentar toda essa pressão aí de ficar longe do esposo com os filhos abençoados que eu tenho, né? É uma bênção na minha vida. Eu quero primeiramente falar para os irmãos um pouquinho da realidade que nós enfrentamos lá na região. Eu sou coordenador da Associação das Igrejas Batistas do Iguaçu, e ali nós temos algumas figuras da região lá de Foz do Iguaçu, mais especificamente, o Marco das Três Fronteiras, aquele desenho lá da esquerda maior, onde há a união das três fronteiras, Brasil, Paraguai e Argentina, e aquele monumento ali é um símbolo dessa união da tríplice fronteira. Uma figura ali de um... Que animal que é esse, gente? Um tucano, do Parque das Aves, lá, que também é um local turístico lá, e de Itaipu e das Cataratas, que é mundialmente conhecida. Mas por trás de tudo isso, irmão, dessa realidade, dessa beleza natural, existe uma triste realidade espiritual. Eu queria mostrar para os irmãos alguns números, por favor. Por favor, aperta, meu irmão. Olha lá, só para os irmãos terem noção, Foz do Iguaçu tem 311 mil habitantes, Cascavel, que é a segunda maior cidade, 290 mil habitantes, e Toledo, que é a terceira maior na região, 110 mil habitantes. Prossegue lá. Alguns desafios que nós temos mais de 80 nacionalidades ou etnias só em Foz do Iguaçu. Só em Foz do Iguaçu. O Flamengo ganhou, o pessoal já está feliz, né? Aliás, eu tive que torcer para o Flamengo porque minha esposa mandou torcer para o Flamengo. Então eu torci para o Flamengo contra o Fluminense, mas não deu certo. Certo? Mais de 80 etnias lá em Foz do Iguaçu. A segunda maior colônia árabe do Brasil está em Foz do Iguaçu. É um grande desafio. Tá? Segunda maior concentração de muçulmanos, como eu já disse. A violência, muito grande. A maior taxa de criminalidade infanto-juvenil no Brasil está em Foz do Iguaçu, proporcionalmente falando. Morre-se muitos jovens lá em Foz do Iguaçu. E é um desafio para nós também. Tá? 44 igrejas e frentes missionárias e menos de 2.500 membros. Não sabe o que é isso? Muito menos de 100 membros por igreja. A maior igreja da região é a primeira igreja batista de Foz, com 400 membros, mas nós temos muitas igrejas com 30, com 20, com 50, e aquelas médias no máximo 200 membros. É um desafio muito grande aquela região. Igrejas pequenas e com pouco poder de ação, com pouca condição de trabalho. Por favor, meu irmão, coloca ela mais à frente. Os maiores desafios, essa cidade de Toledo, para os irmãos terem noção, ela tem 110 mil habitantes e tem somente 120 membros em duas igrejas. 80 membros mais ou menos na primeira igreja e mais ou menos 40 na Igreja Batista Central de Toledo. Imagine vocês, a proporção aí é quase que não tem comparação. Cascavel, que tem 290 mil habitantes, tem 7 igrejas e somente 620 membros. Nessas todas 7 igrejas, mais 5 congregações.
Um grande desafio. E Foz do Iguaçu, 310 mil habitantes, 7 igrejas e 911 membros no total. A primeira igreja tem 400 e pouco, e todas as outras juntas tem pouco mais de 400 membros. É um grande desafio. Tá? E nós temos cerca de 10 cidades sem trabalho batista e ainda 2 igrejas que estão fechadas. Irmãos, orem pela região do sul. O sul do Brasil hoje é o maior desafio missionário dos batistas. Nós precisamos orar. Eu entendo que Deus nos levou para lá por 2 motivos. 2 motivos muito claros, está no meu coração, no coração da minha família. O primeiro deles para cumprir o plano de Deus, o chamado do Senhor, e nós não temos dúvida disso. E Deus nos chamou, nós tínhamos que ir. E eu quero contar uma experiência para os irmãos aqui, me permita ser pessoal, mas quando fomos para Foz do Iguaçu, pastorear a igreja lá, nós fomos para ganhar 1/3 que nós ganhávamos aqui no Rio de Janeiro. Graças a Deus, a glória é toda para o Senhor, não é glória para o pastor. E Deus nos honrou lá. Essa igreja aqui é uma congregação com 25 membros, ela foi organizada em igreja, está com hoje 130 membros, destruiu o templo, construiu um templo novo, e com capacidade para mais ou menos 400 pessoas. E vai chegar lá em nome de Jesus. Ore por isso, para que Deus abençoe aquela região. Tem mais algum, irmão? Isso. Mas temos também muitas oportunidades. Está sendo construída em Foz do Iguaçu, dentro do Parque Tecnológico de Itaipu, a UNILA, Universidade de Integração Latino-Americana. 10 mil alunos vão para Foz do Iguaçu estudar lá, dentro do Parque de Itaipu. E nós queremos ganhar esse pessoal para Jesus. Nós vamos precisar orar por isso, precisamos participar desse processo conosco, para ganharmos muitas pessoas para Jesus lá naquela região. Os Cefetes estão se instalando em Foz do Iguaçu, porque é um local estratégico. Então o parque estudantil, o parque universitário vai ser muito grande em Foz, já é e vai ficar ainda maior. Aprovação de aulas de música nas escolas do governo federal. Em Foz do Sul as escolas estão se abrindo para ensino de música naquela região. Tá? Órgãos públicos e privados se abrindo para o evangelho. Eu comecei um trabalho numa creche, tem 5 creches pedindo para a gente ir lá, a gente não consegue atender, não tem condições de atender. Na cidade de Toledo, o pastor é um professor universitário aposentado, ele começou a fazer um trabalho numa escola, mas 3 escolas procurou ele para fazer o trabalho também. Então, estamos entendendo que Deus está abrindo as portas para nós. Eu quero aqui contar com a oração dos irmãos para que essa realidade seja evidente e Deus seja glorificado. E está sendo aberto um grande parque industrial lá na região de Foz do Iguaçu e Cascavel, para a glória do nome do Senhor. Mais pessoas irão para aquela região e serão ganhas para Jesus. Tem mais algum, irmão? Isso, tá? As igrejas, mesmo com essa dificuldade, têm procurado crescer. A Convenção Batista Paranaense apoia o trabalho, investe alto em treinamento. Nós gastamos hoje 20% do orçamento da convenção todo em treinamento de pastores, de líderes, ministério de música. A Anja foi eleita agora presidente dos músicos do estado do Paraná. Então tem muito treinamento para a gente fazer na região e há todo um esforço para que isso seja realizado e mudado lá naquela região chamada do Iguaçu e todo o estado do Paraná. Nós temos um plano global agora na nossa convenção que nós chamamos 10 anos, 100 anos em 10. Nós queremos dobrar o número de membros batistas no estado e igreja até 2019. Somos hoje 345 igrejas no estado. Perdão, 245. Queremos chegar a mais de 500 igrejas. Somos hoje 35 mil batistas em todo o estado. Queremos chegar a 70 mil batistas no estado do Paraná inteiro. E nós sabemos que isso vai acontecer para a glória do nome do Senhor, do esforço de cada um e da oração de muitos irmãos. Essa igreja aqui é uma igreja que ora, eu tenho certeza disso. Sempre orou por nós. E eu conclamo os irmãos a orar para que isso seja uma grande realidade. Essas cidades polos, Cascavel, Foz do Toledo, estão crescendo muito. Nós queremos investir fortemente nessas cidades. Foz do Iguaçu tem um projeto para abrir 20 novas igrejas em Foz do Iguaçu. Muito trabalho. E Deus certamente vai nos abençoar. E hoje eu tenho assumido a coordenação de tempo integral naquela região. E eu conto com as orações dos irmãos. Orem por nós. Eu ando com o meu carro cerca de 30 mil quilômetros por ano. Isso dá o quê? Mais de 1.000 por mês. Quase 2, 3 mil por mês. Muito. Nós temos 2 desafios grandes lá, e eu queria assim, pedir para os irmãos orarem por isso. E se alguém sentir desejo no coração de participar desse processo, nos procure, fale conosco depois lá na saída, que é trocarmos o nosso carro. Nosso carro já está estourando a condição dele. Andamos muito, não é um carro muito velho, mas temos que trocar porque andamos muito. E temos um desafio, porque se não fizermos isso, acaba dando muita manutenção, não conseguimos atender a realidade das cidades. Eu viajo 250 quilômetros para atender uma igreja. Eu cheguei essa manhã, 2h30 da manhã, da cidade de Toledo, estava falando isso para o Márcio e para a Luana,